Neste momento, convidamos o assessor do conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Pedro Henrique Magalhães Azevedo, para falar sobre transparência na educação ou educação para a transparência. Mestre em Administração Pública pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, Pedro Henrique é também especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público, notadamente em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Controle Externo e Direito Internacional. Pessoal, bom dia a todos. Falam que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E nós já tivemos aqui, bem no início desse encontro técnico, vários exemplos que com certeza vão nos arrastar, vão mexer com a gente para refletirmos um pouco mais sobre a educação. Então eu vou dar um passo para trás e passar a trazer algumas situações, outros exemplos talvez, mas algumas reflexões acerca de como a transparência e de como a educação se relacionam. Ou melhor, será que essas duas formas do Estado se relacionar com a sociedade possuem alguma relação entre si? Antes disso, antes de dar início à minha apresentação, é importante nós pontuarmos que nesses 2 anos, no ano de 2017 e no ano de 2018, o Tribunal de Contas tem dado ênfase tanto à transparência como à educação. Além disso, trabalhamos também questões atinentes à fiscalização da Receita Pública, mas educação e transparência de forma mais presente estiveram no nosso dia a dia, na nossa rotina, durante esses 2 anos. Em 2017, nós já vínhamos rodando o Estado, discutindo sobre educação, e eu tive a oportunidade de falar sobre análise de políticas públicas de educação. Trouxe alguns exemplos relacionados a quando o aluno deve entrar para a escola pública, por exemplo, qual seria a melhor forma do relacionamento entre a família e a escola. Vimos no ano passado que a família passa muito mais tempo com o aluno do que os professores, do que os diretores, de modo que a família tem um papel muito importante também a ser considerado no ensino. E nesse ano de 2018, eu resolvi agregar ao pilar da educação também a questão da transparência. De modo que o que trataremos hoje é da relação entre educação e transparência para um bom convívio em sociedade, para uma boa formulação de políticas públicas. Então, vamos primeiro voltar para a nossa Constituição Federal, e aqui eu prometo para os senhores que eu não vou ficar preso a nenhum artigo de lei, mas é importante nós termos conhecimento do nosso diploma maior, da nossa lei maior, para vermos como que ela tratou a educação e a transparência. Lá em 1988, os constituintes estavam debatendo uma série de temas, principalmente no contexto da redemocratização, e o tema educação, sem sombra de dúvidas, foi muito bem trabalhado lá no final da década de 80. Em uma rápida pesquisa na Constituição, nós vemos que ela tem aproximadamente 60 menções à educação. Do ponto de vista formal, isso é excelente. O problema sempre passa quando nós vamos materializar isso, ou seja, no contexto concreto, será que essa importância que o Constituinte deu para a educação, 59 vezes que ele mencionou, será que isso é refletido na prática? Mas e se compararmos com a transparência? Será que o Constituinte deu essa mesma relevância para a transparência? Se nós analisarmos a Constituição, veremos que existe apenas uma menção à transparência. Ou seja, existe no plano formal um descompasso entre educação e transparência na nossa Constituição. Isso pode ser explicado, por exemplo, porque o princípio da transparência é algo relativamente novo. Ele vinha com uma roupagem diferente em 88,
encarado apenas como princípio da publicidade. É bem verdade isso. Mas, de fato, existe uma diferença formal entre educação e transparência na nossa Constituição. E a pergunta que vai tomar como base a minha apresentação é: por que, então, que nós defendemos tanto a educação, mas a transparência em si, ela não emplaca? A gente tem uma lei de acesso à informação, nós temos a Lei Complementar 131, que tratou de medidas de transparência, e ainda assim vemos uma série de resistências do poder público, um desconhecimento da sociedade sobre medidas de transparência e até, às vezes, um desinteresse da sociedade em se envolver com o dia a dia da administração pública para exercer o seu papel de controlador social. Então, para responder essa pergunta, ou para tentar achar alguma resposta, eu decidi tomar como base alguns estudos que falam que, para a gente analisar a história brasileira, nós temos que partir do povo, da nossa terra e também das nossas lutas. Esses 3 pontos, esses 3 focos, nos ajudam a ver como que a chamada cultura do segredo, como que a chamada cultura do sigilo, ela cresceu na sociedade brasileira. E como ainda hoje é difícil para a gente combater essa cultura do sigilo e tentar introjetar na sociedade, no poder público, um viés de transparência. Vamos começar, então, com o nosso povo. E aqui trago uma pintura do descobrimento do Brasil, em que nós temos o primeiro aspecto de desconfiança. Sei que temos vários professores aqui que têm, com certeza, maior capacidade do que eu para tratar desse assunto. Mas um dos pontos que nós aprendemos nas nossas primeiras aulas de História do Brasil é que naquela época se fazia o chamado escambo. Ou seja, os portugueses apresentavam bens com pequeno valor agregado, extraíam nossas riquezas, levando-as para a Europa e aí sim, tendo uma boa margem de lucro na venda dessas riquezas. Isso gerou na população nativa brasileira uma certa desconfiança em relação ao forasteiro, aquele que vem de fora. E passou-se com o tempo a perceber que aquele que é estrangeiro, e aí que eu não estou falando apenas de nacionalidade, mas aquele que vem de fora deve ser olhado com um certo grau de reserva, com um certo grau de desconfiança, porque ele irá tirar vantagem de mim. Esse aprendizado acabou passando nas nossas gerações. Então, sob o aspecto do povo, essa cultura do sigilo, essa cultura do medo, do receio do diferente, do que aquela pessoa irá tentar ganhar vantagem em cima de mim, passou a estar presente na nossa sociedade. Se nós passamos para as nossas lutas, aqui eu trago um típico exemplo de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira revela, primeiro, a quantidade se fala muito na quantidade de impostos que se cobrava naquela época. A gente tem o exemplo do quinto, correspondente a 20%. O pessoal tende a associar isso à nossa carga tributária da época, de 20%. Seria uma carga tributária altíssima, e hoje nós temos 35% de carga tributária. Mas, na verdade, os 20% dizem respeito apenas à extração de ouro aqui em Minas Gerais, como se fosse os royalties da mineração daquela época. De fato, todo o movimento que se levou à Inconfidência Mineira e os encontros escondidos dos inconfidentes, eles tinham que assim acontecer sob pena da metrópole descobrir, como de fato acabou descobrindo, e aplicar uma série de sanções. Aí temos o exemplo da sanção mais severa aplicada aos inconfidentes. Isso fez com que a sociedade passasse a discutir questões públicas, questões atinentes a como ela deve se portar em relação ao Estado, e aqui eu estou falando ainda em relação à coroa portuguesa, de forma escondida, de forma reservada, de forma sigilosa. Ou seja, somado com a cultura da desconfiança do estrangeiro, nós temos ainda uma forma de tratar a coisa pública na sociedade, com certeza mais reservada e mais sigilosa, com medo das eventuais sanções. E aqui tratando
mais da nossa terra, de como é que foram distribuídas as relações de poder no Brasil. Nós temos o típico exemplo dos engenhos e dos latifúndios. Diversos autores, aqui eu posso citar Euclides da Cunha, Gilberto Freire, falavam que o Brasil existia nos latifúndios. Eram nos latifúndios, por exemplo, que a sociedade efetivamente estava representada. Eles eram, de certa forma, autossuficientes e conviviam no mesmo espaço senhores de engenho, sua família e também os escravos. E aquela organização social latifundiária, aquele engenho, tendo em vista que ele era autossuficiente, ele acabava se fechando para o mundo externo. Ou seja, aquela sociedade que ali vivia, ela se bastava. E as pessoas de fora não conseguiam enxergar as relações de poder ali de dentro. De modo que essa série de fatores, vindo desde o descobrimento do Brasil, passando pela Inconfidência Mineira, chegando aqui nas nossas estruturas, nas nossas primeiras estruturas de sociedade, elas trazem para a gente uma combinação de desconfiança, de sigilo e de fechamento. Com o passar do tempo, essas culturas foram introduzidas na nossa sociedade, repassadas para a gente de alguma forma, e assim temos as primeiras sementes da cultura do sigilo, que estão presentes no nosso dia a dia desde então. Temos, de certa forma, que tentar decompor essa cultura do sigilo e trazer uma nova forma de pensar a administração pública, de pensar a forma de relacionamento com a sociedade, implantando, assim, uma cultura de transparência. Bom, mas tudo bem, então como é que é feita essa mudança de paradigma? Tenta-se normalmente fazer por meio de lei. Tendo em vista o nosso próprio regime jurídico, a lei ela vem como uma primeira forma de tentar a alteração de uma cultura. Nem sempre ela consegue. De modo que nós temos que tentar analisar também quais são os incentivos adequados para a sociedade e também para o poder público para que haja essa efetiva mudança da chamada cultura do sigilo para uma futura, talvez, cultura da abertura, cultura da transparência. E quando falamos em incentivos, eles podem ser basicamente de 5, 6 ordens. O primeiro deles, muito utilizado no nosso ordenamento jurídico, é a coerção. Uma pessoa tenta mudar o comportamento da outra, impondo-lhe o medo, impondo-lhe uma medida desagradável, impondo-lhe uma multa, impondo-lhe uma pena de prisão, e por aí vai. Esse incentivo ele pode, de certa forma, condicionar uma série de condutas, mas, por outro lado, ele não gera aprendizado. Basta ver que a palmatória já saiu da faculdade, das escolas há muito tempo. Ou seja, o incentivo com base na coerção, ele até pode gerar uma mudança, mas não é a mudança que queremos, não é o meio adequado para fazermos essa mudança. Da mesma forma, o incentivo com base na recompensa, ele é a outra face da moeda. Você oferece algo em troca para aquela pessoa seguir o que você pretende que ela faça. O problema do incentivo com base na recompensa é que sempre se vai querer mais. Eu vou dar uma recompensa e a pessoa quer mais. Já não é satisfatória apenas aquela migalha que eu dei, é preciso eu ir além. Então, o incentivo com base na recompensa, ele vicia. E talvez também a pessoa não entenda o motivo que ela está fazendo, ela simplesmente corre atrás da recompensa. É o que a gente chama do chicote no cavalo e da cenoura. São duas faces da mesma moeda. Uma terceira forma de poder a ser exercido é o poder da legitimidade. Nesse caso, uma pessoa cumpre determinada tarefa porque reconhece que aquele que está lhe dando esse papel, ele está impondo essa obrigação, tem legitimidade para isso. Aqui um clássico exemplo, os representantes que nós elegemos. A gente cumpre determinadas ordens, às vezes os nossos chefes, claro, também com base no poder da coerção em alguns casos, mas principalmente porque reconhecemos que ele tem legitimidade
para nos demandar algumas obrigações. O poder da experiência, em que nós seguimos, ou o incentivo da experiência, em que nós seguimos determinada conduta, determinada obrigação, porque reconhecemos em alguém uma pessoa mais experiente do que eu para tratar daquele assunto. É o que fazemos, por exemplo, quando seguimos tratamentos médicos. Já o incentivo da referência, ele foca muito menos em aspectos profissionais e mais em aspectos emocionais, ou seja, eu cumpro determinada obrigação porque eu reconheço que aquela pessoa é uma referência para mim. E um último e mais importante incentivo que eu quero seguir daqui adiante é o incentivo da informação. O poder informacional, e aqui nosso presidente já disse de manhã, o Tribunal de Contas está em um processo cada vez mais cooperativo com seus jurisdicionados, ele tem um ponto que o diferencia de todas as demais formas de exercício de poder. Com base no poder da informação, você capacita alguém para que essa pessoa entenda o que ela está fazendo. Ou seja, ela não tem mais medo da sanção, ela não espera nada em troca, ela entende o que aquilo, a ordem que lhe é dada, ela entende as razões que estão por trás daquilo. Será então que quando nós falamos de mudança da cultura do sigilo para a cultura da transparência, os incentivos não estariam sopesados de forma equivocada, talvez? Será que o poder coercitivo não estaria, às vezes, se sobrepondo, em alguns casos, ao poder da informação? Não deveríamos entender por que a transparência é importante para a educação? No meu ponto de vista, sim. A gente precisa entender, precisa ver exemplos de como é importante ter acesso a dados, ter acesso à transparência para que consigamos exercer a nossa parcela do controle social. E aqui, já que o exemplo arrasta, vamos começar a ver alguns exemplos de países que relacionaram transparência com a educação. O primeiro que eu pego é o exemplo de Israel. Pessoal, nesse artigo chamado A Fine is a Price, que numa tradução livre quer dizer a multa é um preço que se paga, tinha-se a seguinte situação. Na cidade de Haifa, em Israel, existiam várias creches e, por diversas vezes, os pais se atrasavam para buscar os alunos. E aí se tentava convencer os pais, de alguma forma, a buscar os alunos mais cedo, pois a escola tinha gastos com manutenção de hora extra de professores, mas não se chegava no meio. Um grupo de pesquisadores resolveu observar essa situação de longe. E a escola falou o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, já que existe esse manual, vamos instituir uma multa para os pais que chegarem atrasados. O pensamento da escola era o seguinte, olha, eu vou instituir a multa e os pais, com medo dessa multa, vão passar a chegar mais no horário. Qual não foi a surpresa da escola quando, após a instituição da multa, os atrasos passaram a ser ainda maiores? Então, esse caso virou objeto de pesquisa. E aqui o que eu mostro para vocês é a relação de acesso a dados com eventuais implicações na educação. Houve um aumento dos atrasos. E o que os pesquisadores falaram era que esses atrasos eles aumentaram porque o incentivo para os pais atrasarem passou a ser de outra natureza. Ou seja, eles passaram a colocar na balança. Então, assim, bom, eu posso atrasar e pagar uma multa. Se essa multa couber no meu orçamento, ok, eu vou atrasar a partir de então. Será então que se a gente invertesse essa lógica, ao invés de usar um poder com base na coerção, um poder com base na sanção, a gente explicasse para aquelas pessoas o motivo ou as razões ou os problemas decorrentes do atraso, talvez essa não fosse a forma mais adequada de agir nessa situação? Esse é o grande problema, ou essa é a grande chave. Nós temos acesso a dados para ver como que experiências de fora podem nos trazer algumas soluções. Nesse caso, viu-se, por exemplo, que utilizar o poder coercitivo, utilizar as multas, pode trazer, às vezes, resultados piores. Ou seja,
transparência não está necessariamente, ou não deve estar necessariamente associada apenas à sanção. Claro que ela é válida em alguns casos, mas em outros, o poder da informação pode ser muito mais efetivo para a sociedade. E aqui, obviamente, nós temos que ter tanto incentivos para agir, como, de outro lado, existem incentivos para atuar contra a lei. E são esses casos que devemos combater com base no poder da coerção, e não os casos mais simples, ou os casos em que não há um comportamento deliberado para atuar de forma contrária à lei. Daí porque transparência mais educação, a soma desses fatores, é igual a, de um lado, detecção de irregularidades e, de outro, prevenção de condutas que, porventura, possam contrariar a norma jurídica. Avançando para outro exemplo, temos a situação da China. Pessoal, a China ela pode ter uma série de problemas sociais, e de fato tem, mas um estudo foi conduzido lá. E aqui eu ressalto outro ponto importante. Essas experiências de outros países, elas revelam que o acesso a dados, ou seja, as pesquisas que conseguem acessar dados concretos, elas podem, de certa forma, nos apontar melhores formas de atuar. Nesse outro artigo, Visualizing Development, esses 3 pesquisadores apontaram que 1/4 das crianças que atuavam na China, ou que estavam estudando na China, possuíam visão abaixo da média. 60% dessas crianças que possuem problemas de aprendizado, elas enxergavam mal de certa forma. Ou seja, havia uma correlação entre o mau desempenho daquela criança e o seu problema visual. Pensou-se uma série de formas de agir para atuar contra esse problema, para tentar sanar esse problema, e aí conseguiu-se, realizou-se primeiro um estudo com 2.500 alunos, e esses 2.500 alunos precisavam de óculos, sendo que apenas uma pequena parcela de 59 alunos efetivamente usavam os óculos. Esse estudo foi conduzido na cidade de Guangzhou, na China, e os pesquisadores conseguiram um financiamento do Banco Mundial. Com base nesse financiamento, com base no custo aluno de $15 por ano, eles conseguiram comprar óculos para os alunos. A simples compra de óculos, que aí, sem pensar em questões maiores de uma política macroeducacional, de mudança de currículo, de uma busca por outros incentivos, mas a simples compra de óculos gerou uma melhoria no aprendizado de 25% a 50%. Prestem atenção como que o acesso a esses dados proporcionou aos pesquisadores uma nova forma de elaborar uma política pública. Ou seja, às vezes as nossas políticas públicas podem não ser efetivas porque não temos conhecimento dos dados da nossa própria realidade. E aqui eu faço um parênteses, porque esses dados, embora sejam de difícil localização, o próprio Tribunal de Contas já os fornece em formato aberto. Inclusive, a partir do mês que vem, já iremos reformular o nosso portal de relacionamento com a sociedade, chamado Fiscalizando, com o TCE, para disponibilizar informações ainda mais concretas sobre educação, saúde, receita, gasto com o pessoal, o que pode facilitar, de certa forma, o controle social. Bom, continuando então, por que seria difícil obter na educação a chamada accountability, ou seja, a responsabilidade, a responsividade do gestor público, a melhor forma do gestor prestar contas dos recursos públicos relacionados à educação? Bom, aqui temos 2 questões fundamentais. A primeira é a grande soma de recursos envolvidos na educação, e o segundo seriam os atos de difícil detecção, tendo em vista que a política educacional é distribuída nos mais de 5.000 municípios aqui do nosso país, nos estados e também na União. É de certa forma, uma conta que, em alguns casos, propicia uma atuação completamente regular do gestor público. E aqui eu não estou falando, obviamente, eu parto sempre do princípio da boa-fé. Existem os casos de má-fé, obviamente, mas existem casos de erros e nós temos que saber diferenciá-los. Os casos de erros devem ser tratados com base em outros incentivos. Os casos de má-fé e dolo
esses sim devem ser enfrentados com base no poder de Estado. Continuando, então, a grande soma de recursos envolvidos na educação somou mais de R$1 bilhão, mais de 100 bilhões de reais no ano de 2017, que eu estou tratando do orçamento da União. Ou seja, é um montante, de certa forma, extremamente significativo, que chama a atenção dos formuladores de políticas públicas e daqueles que atuam nessa área. E a questão da difícil detecção ou da difícil responsabilização, ela parte de um ciclo que, de certa forma, todos se responsabilizam, mas na prática ninguém vai se responsabilizar. Imagine o seguinte exemplo. A criança chega para os pais com uma nota ruim na matéria. Pai, eu perdi média em matemática. Minha prova está aqui, eu efetivamente perdi média, fui mal na prova. Os pais, em alguns casos, obviamente, a gente não pode generalizar, vai virar e falar assim, olha, isso aí é porque o seu professor não te ensinou direito, a sua escola não tem um ensino adequado, a culpa é do seu professor. O professor, por sua vez, vai virar e falar assim, olha, mas minha sala de aula tem 60, 70 alunos, eu não tenho condições físicas, as carteiras estão quebradas, eu não tenho giz para escrever no quadro, e aí a gente rodou o estado e viu situações das piores possíveis. Virou e fala, a culpa não é minha, a questão é a estrutura física da escola. A culpa é do diretor que não me proporciona essa educação, essas condições físicas adequadas. O diretor, por sua vez, vai falar assim, olha, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro, o orçamento da educação está completamente comprometido. Você tem que tentar reclamar com o secretário de Estado de Educação, o secretário municipal de Educação. Ele que é o cara que vai te proporcionar esses recursos. Olha a bola de neve girando. O secretário de Educação, por sua vez, vai virar e falar o seguinte, não, mas eu até queria formular uma política pública adequada, mas quem cuida do dinheiro mesmo é lá no Ministério da Fazenda, então é o secretário da Fazenda, ele que deve ser responsabilizado. E mais do que isso, as editoras, quando foram me passar os livros, demoraram a mandar os livros didáticos, o que acabou prejudicando. A culpa, então, não é minha, a culpa é do secretário do Tesouro, secretário da Fazenda e das editoras que não cumpriram o contrato. O secretário da Fazenda, por sua vez, vai falar assim, olha, eu também queria aumentar o orçamento, mas a gente sabe que o orçamento ele é analisado pelo Parlamento, pela Câmara Municipal. De modo que quem deve ser responsabilizado nesse caso são os vereadores ou os deputados estaduais e federais que aprovaram o orçamento com uma baixa destinação de recursos para a educação. Chegando nos deputados ou no parlamento, eles vão falar, olha, para eu destinar recursos para a educação, eu tenho que aumentar tributo e minha população, os meus eleitores não querem que eu aumente o tributo. Ou seja, com isso fecha-se um ciclo em que nós temos uma responsabilidade completamente diluída, mas que ninguém assume para si, em alguns casos, o devido cuidado. E nesse caso, de quem seria a culpa ou de quem seria responsável? Todo mundo. Cada um tem sua parcela nesse contexto aqui de responsabilidade para a educação. Família, aluno, professor. Óbvio que eu não estou também colocando a culpa em todo mundo, mas é uma responsabilidade diluída entre todos os atores envolvidos na educação. E aí seria, então, o caso da gente analisar a quantidade de recursos destinados à educação e a qualidade, ou seja, é necessário colocar mais recursos ou é necessário eu aplicar esses recursos com mais efetividade? Em outras palavras, para a educação melhorar, é preciso de quantidade ou de qualidade do gasto público? De acordo com essa pesquisa que eu vou apresentar agora, é a combinação dos dois. A gente precisa de quantidade, e aqui nós temos um gráfico em que no eixo vertical nós temos a nota dos alunos no PISA e o gasto médio por aluno. E aqui nós vemos uma ascendente, uma relação positiva. Quanto maior a nota, maior o gasto, ou quanto maior o gasto com o aluno, maior a nota dele nesse exame internacional. Por outro lado, a partir de determinado ponto, esse gráfico tende-se a normalizar, ou seja, não interessa mais tanto quanto eu gasto com a educação. O que importa é a efetividade dessa política pública. No entanto, fica aqui um alerta. O Brasil ainda está na base. Ou seja, nesse caso, é
tanto quantidade como qualidade do gasto público. Eu não posso falar apenas em qualidade ou não posso falar apenas em quantidade. É a soma dos dois que, no contexto nacional, pode trazer um resultado melhor para a educação. Caminhando para o último estudo a ser analisado hoje, esses dois pesquisadores, o Patrick Collins e John Gillis, eles estudaram 5 motivos para melhorar, ou 5 razões por que a accountability não acontece na educação. E accountability, aqui vamos traduzir para o português, claro, seria muito mais uma relação da sociedade com o poder público, uma prestação de contas do gestor público, não apenas no aspecto formal, mas muito mais no aspecto material. E eles identificaram esses 5 motivos, que são a voz fraca dos interessados, ou seja, às vezes a população não se manifesta de forma adequada, a gestão precária das escolas, informações insuficientes, papéis confusos de responsabilidade, isso a gente já tratou, e fracos, ou melhor, nesse caso seriam incentivos inadequados para a melhoria da educação. O que eles propuseram de solução, ou para soluções, foram, em primeiro lugar, aumentar os mecanismos participativos, e aqui eu cito como exemplo o orçamento participativo, as audiências públicas, a fixação de metas de desempenho e o monitoramento dessas metas, aumentar a transparência, fazendo com isso uma melhor divisão dos papéis entre os atores da educação, e no último ponto, tornar público o desempenho relacionado à educação. Temos uma série de outros fatores que envolvem transparência e educação. Na nossa lei de acesso, por exemplo, e também na lei complementar 131, que alterou a lei de responsabilidade fiscal, fala-se muito, ou enfoca-se muito, o aspecto orçamentário e financeiro, divulgar as despesas, divulgar as receitas com a educação. Mas mais do que isso, para a população interessada, o importante é divulgar, olha, qual que é o horário de funcionamento da escola, quando vão abrir as matrículas, quais são as vagas, qual que é a rede pública de transporte que atende aquela escola. Isso, talvez, seja até mais transparente, ou seja até mais útil para a sociedade do que outras informações, de modo que a transparência e a educação, elas necessariamente devem andar juntas. E com isso, caminhando para o encerramento, a palavra de ordem no que diz respeito ao relacionamento entre transparência e educação é confiança. Eu estive à frente do projeto de transparência do tribunal e, de fato, não é uma tarefa fácil gerir essa questão relacionada à transparência do gasto público. E aí vem a seguinte expressão, ou seguinte frase, que me conduziu e que tenho certeza que pode conduzir aqueles que estão lidando tanto com transparência como educação. Admitir erros é um risco, mas a disposição para admitir, de fato, gera confiança, ou seja, é melhor você admitir que não sabe ou que errou e se tornar, de certa forma, acolhido pela sociedade do que você simplesmente não agir ou do que você simplesmente fechar os olhos para quando você não tem conhecimento de uma situação. Como conclusão, eu falo que nós temos que buscar os incentivos adequados para relacionar educação e transparência. Nem sempre esses incentivos serão com base no poder de coerção. Eu acredito que passa muito mais pela capacitação da sociedade, pela capacitação dos agentes públicos e pelo próprio conhecimento do órgão de controle das realidades dos municípios. Com isso, eu encerro a apresentação. Eu deixo aqui um QR Code. Quem quiser tirar uma foto e baixar essa apresentação pode fazer logo depois. Com um simples aplicativo no celular, vocês conseguem baixar essa apresentação e divulgar nas redes sociais de vocês. Isso aqui é um evento público, não tem problema nenhum fazer essa divulgação. Um último aviso que eu deixo também para os senhores: o presidente pediu para falar que ele vai ficar aqui para responder quaisquer dúvidas que tiverem em relação à atuação do Tribunal de Contas, principalmente voltada para a educação. Eu agradeço a todos, tenham um bom evento. Esse é o último encontro técnico desse biênio. Nós rodamos muito estado, tivemos contato com pessoas fantásticas e, de certa forma, me engrandeceu demais
Aprendi muito nesses encontros, então eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês, agradecer também a equipe da escola, da comunicação, do tribunal. Muito obrigado a todos e mãos à obra. Vamos em frente, né? Um abraço.